Hoje o programa com elas é comigo. Já pensou em se livrar daquelas marcas de expressão e ainda prevenir o envelhecimento de uma vez só? Não param de surgir novidades nesse ramo de tratamento para combater o envelhecimento. Aparelhos de última geração, peelings high-techs, substâncias milagrosas, mas entre tantas coisas, dois queridinhos não saem da lista de desejos, que é o Botox e o preenchimento. E para bater esse papo, tirar dúvidas, eu trouxe aqui a doutora Daniele, que é dermatologista. Ela é pós-graduada em Medicina e Dermatologia pela Universidade do Rio de Janeiro e também membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Dani, tudo bem? Tudo bom, Marina? Vamos lá, me explica aí quais esses dois queridinhos aí, a diferença deles, o que são essas substâncias? Então, tão conhecido Botox, na verdade, é a toxina botulínica. Botox é uma marca. Ah, e Botox é uma marca. Uma marca, como existem várias outras no mercado, né? E o preenchedor, no caso que a gente vai comentar aqui hoje, é o mais utilizado, que é o ácido hialurônico. São substâncias totalmente diferentes, com indicações diferentes. Mas os dois juntos dão um resultado estético muito interessante para a face, um rejuvenescimento muito importante. A toxina botulínica, ela vai provocar um relaxamento a nível muscular. Então você vai levar uma certa paralisia no músculo. Então, na verdade, quando a gente se expressa, a gente tem dois tipos de ruga. A gente tem as rugas dinâmicas, que são as rugas a hora que a gente faz o movimento. Só na hora que faz. Só na hora que a gente movimenta. E até a gente tem a ruga estática, que é aquela que mesmo a gente estando sem movimento, a quebrinha já está ali na pele. Já o preenchimento, ele não paralisa nada. Como o próprio nome já diz, ele vai preencher. A nossa pele, ela produz ácido hialurônico e é isso que dá volume e hidratação para a pele. Com o passar dos anos, a gente vai perdendo, vai diminuindo essa produção de ácido hialurônico e com isso perdendo volume e começando a desidratar e formar as quebras. Então o preenchedor, ele vai literalmente encher um buraquinho, seja para repor volume, seja para preencher algum sulco. Quais as áreas que mais são aplicadas assim? Então, padrão ouro para Botox continua sendo o terço superior da face. Se faz muito na região de glabela, né, que é a carinha de brava. Aqui, né? Eu fiz, gente, há uma semana atrás. Tá bem paralisada ainda, né? Que é ótimo que dá para ver a diferença. Ela tem um Botox que a gente fez tem uma semana, né? E o meu Botox tem mais ou menos 2 meses. Então eu tenho um movimento maior do que o da Marina. A Marina tá um pouco mais congelada, mas daqui a mais ou menos uns 20 dias ela vai estar movimentando mais ou menos como eu, né? Então isso aí já serve de saída para tranquilizar todo mundo, né? As pessoas às vezes chegam no consultório, falam: doutora, faz o que você quiser, eu quero fazer tudo que você me indicar, mas Botox eu não faço. Né? Porque acha que vai, né? Fala, ó, vou estar rindo, a pessoa vai estar achando que eu tô chorando. Acha que vai ter que ficar com aquela face paralisada, sem expressão, ou com a sobrancelha lá em cima. Isso é um mito, gente. Na verdade, o Botox, a toxina botulínica, né? Ela vai ser aplicada da forma que o médico e o paciente acordarem a respeito. Tá? Ele pode ser mais paralisado, menos paralisado, pode levantar ou não a sobrancelha. Então isso vai ser decidido entre o médico e o paciente de acordo com o desejo, né, de cada um e do que cada um necessita, né? E assim a gente consegue resultados naturais e satisfatórios dentro do que cada um depois deseja. Sobre o bom senso, né? O sucesso de um Botox está no profissional. No bom senso, né? Dos dois. Com certeza, nós vamos chegar lá. Só te respondendo em relação aos locais de aplicação. Então, essa região de glabela, da cara de brava, as linhas frontais, né? Onde a gente levanta a sobrancelha, os famosos pés de galinha ao redor dos olhos, né? Narizinho. Essas são as aplicações mais comuns. Mas existem vários outros sítios que a gente aplica, depressor do ângulo da boca, para não ficar aquela boca tristinha, platisma, pescoço, para você melhorar o contorno mandibular, axilas para sudorese, região palmar, hoje em dia até para enxaqueca é aplicada também. Então existem várias indicações de Botox, mas visando rejuvenescimento, sempre face e pescoço são as regiões mais indicadas. Sorriso gengival, né? A gente também tem uma procura, né? É um procedimento super simples, super barato, rápido, né? E você resolve em muitos casos o problema. Doutora, Botox no maxilar para bruxismo,
já comentaram aí, como que é essa história? Exatamente, é uma aplicação muito simples também, como a do sorriso gengival, é aplicada nessa região do masseter, que você vai causar um relaxamento. Quem tem bruxismo, tem aquela contração exagerada, você provoca um relaxamento, melhorando o bruxismo e às vezes até dor mesmo na ATM. Então, em relação ao preenchimento, hoje não se foca tanto um preenchimento exclusivo das rugas. A gente busca mais restaurar o volume perdido na face, tá? Restaurar a posição das estruturas na face, porque ao longo do tempo a gente vai tendo uma reabsorção da gordura facial até a reabsorção óssea. Então, na verdade, o rosto derrete, né? Ele cai como um bloco. Então, vamos supor que o paciente às vezes chega querendo um preenchimento, né, desse sulco nasolabial, que é muito comum. E às vezes o problema não está aqui. Às vezes o paciente perdeu totalmente a gordurinha daqui e isso aqui afundou. Então, às vezes o paciente chega buscando uma área e a gente até pode fazer aquela área, mas às vezes a gente identifica que o problema está em outra área e essa área tem que ser corrigida. Tá? Então, os locais muito comuns hoje da gente preencher, sem dúvida, é esse malar, né? Porque a gente sempre tem uma reabsorção nessa região com o passar dos anos. O sulco nasolabial, essa boquinha triste, né? A gente faz bastante, o resultado é muito satisfatório, tá? Olheira, me né? perguntaram muito sobre Nossa, é muito olheira. Tranquilo de fazer, o resultado é na hora, é muito bacana. Porque a gente acha que tá fundo. Às vezes o paciente chega reclamando, eu quero clarear minhas olheiras, né? Meu olho tá escuro. Na verdade, o paciente tem um fundo nessa goteira lagrimal, tá fundo, e a luz bate ali e faz uma sombra. Então, na verdade, a correção, o clareamento dessa olheira é um preenchimento nessa região da goteira lacrimal, né? Desse fundinho aqui dos olhos. E tem uma idade mínima para a pessoa começar a usar? Não tem idade. Na verdade, tem uma avaliação, né? Lembra das rugas dinâmicas? Quando a gente vê que aquela ruga dinâmica tá ficando forte, o músculo tá forte, a expressão tá forte e ainda não quebrou a pele, não tem ruga estática, essa é a hora. Pode ser aos 20 e poucos, eu tenho pacientes de 20 e poucos anos, como às vezes acontece aos 30 e pouco, 30 e tantos. Uma sortuda aqui, sabe? Normalmente as mais claras, ou que pegaram mais sol, as fumantes, normalmente tem rugas mais precoces. Você não vai esperar aquela ruga quebrar a pele porque você tem 25 anos e você tá nova para aplicar. Você tá muito nova para começar, porque acha que, vamos quebrar um mito aí, você vai paralisar esse músculo, depois esse músculo não vai ter mais movimento. Pra que a gente quer que esse músculo tenha, né? Na verdade, essa até é uma pergunta frequente, uma colocação frequente no consultório. Ai, doutora, eu até queria colocar, tá me incomodando, mas eu tenho medo de começar a colocar agora e quando eu precisar mesmo, aos 50, 60, o Botox não pegar mais. Não existe. Na verdade, isso é um mito, tá? O Botox, lógico, você tem que respeitar os intervalos de aplicação, mas o Botox não vai perder o efeito ao longo dos anos. Pelo contrário, se você tiver um início precoce da aplicação da toxina, você vai deixar esse músculo um pouquinho mais fraco, um pouquinho mais atrófico, e isso vai fazer com que ao longo dos anos você previna essa pele de estar quebrando, essa ruga de ir afundando. Então, o início precoce é muito importante, tanto no caso da toxina quanto no caso do preenchimento, porque você vai realmente prevenir esse envelhecimento. Doutora, qual que é o segredo para ter um bom resultado nesses procedimentos? Bom, primeira coisa, eu acho que os pacientes devem procurar profissionais qualificados, né, que tenham treinamento, médicos, acima de tudo, né, as complicações começam por aí. Então, devem ser médicos preparados, qualificados, treinados para a aplicação da toxina, do preenchimento. E eu acho que tem que ter um bom senso muito grande por parte do profissional escolhido, né? Eu falo que toxina botulínica e preenchimento não tem fórmula, não tem receita de bolo, né? Vai da experiência do profissional e do bom senso do profissional. A gente, infelizmente, vê muitas coisas feias por aí, que às vezes até complicam a nossa indicação, que às vezes o paciente realmente, que nunca fez, com medo, porque chega... a fulana, a Anitta tá com uma boca enorme. Aí que entra o bom senso do médico, porque às vezes o paciente chega buscando o resultado que ele viu da amiga, do artista, e que no artista ficou maravilhoso e que nele não vai ficar. Pensa, a boca da Angelina Jolie no rosto da Nicole Kidman, todo delicado. A boca da Angelina Jolie é bonita na Angelina Jolie.
Na Nicole Kid, cada um no seu quadrado. Então, isso vai do bom senso do médico de falar para o paciente, olha, isso vai combinar, isso não vai combinar. Às vezes, como eu falei, o paciente chega querendo um preenchimento num sítio e eu tô vendo que o problema tá num outro sítio de aplicação. Entendi. Então, você tem que explicar para o paciente que é ali que vai ficar legal, é ali que ele perdeu o volume. E outra dúvida que muita gente tem, tempos de aplicação, depende muito de pessoa para pessoa? Isso varia de pessoa para pessoa. Tá? A toxina botulínica é uma média de 3 a 6 meses a aplicação, a duração do efeito, né? 6 meses com muita boa vontade. Tá? O preenchedor é em torno de 1 ano, 1 ano e meio, dependendo do produto e da região aplicada. Entendi. E tem, depois que você aplicou, tem alguma coisa que não pode fazer? Exercício, tomar sol? A toxina a gente pede para não deitar e evitar de ficar com a cabeça muito baixa durante 4 horas. Não fazer exercício físico, sauna no dia da aplicação, tá? Em relação ao sol, é mais se der algum hematoma. Se ficar algum roxinho, enquanto tiver assim, não deve pegar sol, como qualquer outro roxo, qualquer outro hematoma. É o que pode acontecer, assim, é realmente isso? Ficar um pouquinho roxinho, não tem nada muito... Existem vários riscos, tá? A grande maioria deles, graças a Deus, é associada à má técnica. Com uma boa técnica, você reduz bastante esses riscos, né? Os mais comuns de efeitos colaterais realmente são os hematomas, né? Algum roxinho por você pegar algum vasinho, tá? Em relação aos preenchimentos, às vezes você pode ter algum edema, algum inchaço no dia seguinte, mas é muito tranquilo, você mantém sua rotina normal. Agora, existem as complicações, né, de assimetrias pela aplicação, pitose palpebral, a queda do olho, uma sobrancelha lá em cima, outra lá embaixo. Isso é técnica, tá, gente? Isso aí, muitas vezes dá pra corrigir. Tem outras, no caso da toxina, que tem que esperar o efeito acabar. Tem gente que me perguntou se é reversível. Não gostei, tira. Em relação à toxina, paralisou, tá paralisado. O ácido hialurônico até tem uma enzima, que é hialuronidase, que você pode estar tirando. Revertendo. Mas é raríssimo de precisar usar, tá? Porque normalmente se usa em casos de alergia ou se realmente tiver colocado um pouquinho a mais. Mas é raríssimo, tanto a alergia quanto a má técnica com um bom profissional. Doutora, quais são as contraindicações? Já ouviu uma história aí de quem tirou a tireoide, se pode fazer ou não? Pode, não tem essa contraindicação. São poucas, na verdade, tá? Alergia ao produto, que é muito raro, tanto com a toxina quanto com o ácido hialurônico. Como que a pessoa sabe? Na hora? Você faz um teste? Não adianta fazer teste, mas é raríssimo. Eu, por exemplo, tenho 20 anos de formado, nunca tive nenhum caso de alergia. Tá? Uma contraindicação comum é gravidez e amamentação, a gente não indica nesse período, tá? Tanto para toxina quanto para o preenchedor. Existem algumas contraindicações específicas para toxina, como doença neuromuscular, uma miastenia, mas são pouquíssimos casos, o preenchedor, algumas doenças autoimunes, mas são raríssimas as contraindicações. Essa questão do Botox para enxaqueca tem que ser com um profissional da área? Sim, a enxaqueca, o tratamento da enxaqueca com toxina é feito, com resultados bastante interessantes, mas ela é liberada para fazer com especialista, com neurologista, tá? Não é feita com dermatologista, apenas com neurologista e tem uma resposta bastante interessante. Eficaz, né? A sudorese também nas mãos, axila, você já fez? Como é que funciona? Sim, também tem uma resposta muito boa. As axilas eu gosto mais da resposta do que nas mãos. Mas é seguro, principalmente nas axilas, e você realmente fica sem a sudorese. E, na verdade, tem estudos que mostram que se você for fazendo ao longo dos anos, você vai diminuindo para sempre essa sudorese. Você tem um efeito de tratamento mesmo. Dani, muito obrigada. Foi ótima a nossa conversa. Eu acho que ajudou muita gente aí. E vamos combinar outras vezes, né? Pra gente falar mais coisas. Claro, o prazer foi meu. Muito obrigada pelo convite. Espero realmente poder ter esclarecido algumas dúvidas a respeito do tema. Foi muito top hoje, né? Agora inscreva-se no nosso canal, dê um like e não perca o próximo programa. Wow.